7 horas 32 minutos, 7 horas 32 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está conosco nas nossas praças gloriosas. Ontem eu encontrei executivos da Band News FM em Maringá, a nossa caçulinha, e ele me disse o seguinte: já estamos em segundo lugar. Que maravilha! Na região de Maringá. Estando lá, o quê? Um mês, dois meses, talvez. Então, 2 meses. Quero mandar um abraço especial neste bom dia hoje a todos os ouvintes, queridos ouvintes, e a todo mundo de Maringá, e dizendo que daqui a pouco estaremos aí para fazer um oba-oba maravilhoso junto com a audiência e com os companheiros da Band News FM em Maringá. Bom dia, Maringá, bom dia, Miami, bom dia, Manaus, João Pessoa, Fortaleza, Curitiba, Belo Horizonte, Orlando, salve os brazucas da Brasil Radio, nos Estados Unidos, audiência também maravilhosa da Band News FM Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Tampa, por que não, Vitória, meu Rio de Janeiro querido ainda no centro do furacão, e Brasília, né, que é o próprio furacão, não sai do noticiário todos os dias. Brasília produz uma quantidade de fatos no nosso cotidiano que você não vê reproduzida em nenhuma outra democracia do mundo, né? O Estado brasileiro e a classe política brasileira atropelam o cotidiano dos cidadãos aqui, das cidadãs, com uma regularidade. Todo dia tem um abacaxi que os caras inventaram, fizeram, aprontaram. Agora mesmo, mais uma vez, até pela nossa concorrente, a CBN, a qual mando um abraço, mais uma vez, escândalos aí na utilização de jatinhos por executivos, para cima e para baixo, o Ministério Público Federal dizendo que vai investigar. Vai dar em nada, como não deu em nada até agora, nem mesmo as denúncias que, entre outros, a Band News FM fez também na mesma área. O escândalo da utilização de jatinhos por figuras da República continua sendo a coisa mais deslavada e à luz do sol que tem. Bom dia ao nosso Luiz Megali, bom dia à nossa Júlia Duailib, equipe que comanda o nosso Café com Jornal, o melhor telejornal matutino da TV brasileira. Bom dia também ao nosso Rafael Colombo no Band News TV. Sintonizem agora as imagens do Band News TV ou da TV Bandeirantes, vocês terão aí as imagens diretas aqui do estúdio da Band News FM em São Paulo. Bom dia, Megali, bom dia, Júlia, bom dia, Barão, bom dia, Carla Bigato. Bom dia. Olha, minha gente, deixa eu me fixar aqui no assunto que está hoje nas manchetes. Ontem o ministro Jungmann, novo ministro da Segurança Nacional, tomou posse nesse ministério criado para coordenar as ações de segurança no país, com foco principal inicial na chamada intervenção federal no Rio de Janeiro. Intervenção esta que, obviamente, ainda não produziu os efeitos planejados, até porque o planejamento ainda está em elaboração. Quero fazer aqui um registro não simpático à forma como foi dada a primeira entrevista coletiva pelo interventor, o general Braga, ontem no Rio de Janeiro, uma coletiva de apenas 10 minutos, um assunto dessa gravidade, dessa importância, dessa relevância. Os jornalistas tiveram que apresentar perguntas por escrito e não tiveram possibilidade de fazer réplicas ou novas perguntas no curso das respostas, o que faz com que a entrevista seja substituída por algo que, apesar do nome, não é uma entrevista. É uma reunião para declarações ou para pronunciamentos unilaterais. 10 minutos, uma entrevista coletiva, repito, para um assunto que está aí na ordem do dia das discussões de todo o país. As redes sociais vêm registrando em relação à intervenção federal no Rio de Janeiro e ao assunto da segurança pública como um todo, 4 vezes mais postagens do que a soma de outros 4 assuntos relevantes dos últimos meses. Nem me lembro aqui quais são a condenação de Lula, mas não sei, tudo isso, se você somar o que as pessoas postaram nas redes sociais, comentando outros 4 episódios de alta relevância ou de alta repercussão no noticiário, as postagens sobre a segurança pública a partir do decreto da intervenção, que vai fazer 3 semanas daqui a pouco, superaram em 4 vezes essa soma, mostrando que a opinião pública tem absoluto interesse e não pode ser diferente, considerando o preço que a população paga no campo da segurança todos os dias, especialmente nas grandes cidades, especialmente no meu Rio de Janeiro. Aí você pega o interventor, o cara que vai estar em
indicado para conduzir a solução desse problema, o enfrentamento desse problema, e ele simplesmente, imperialmente, dá uma entrevista de 10 minutos, sem direito à interpelação, a perguntas ao vivo, diretas dos jornalistas, encerra lembrando que este mesmo interventor é um dos que endossam a ideia de que um dos problemas da segurança pública no Rio de Janeiro é a imprensa. Ele mesmo já disse em mais de uma vez que parte do problema da segurança pública no Rio de Janeiro é muita mídia. Então me preocupou ontem que a primeira entrevista desta autoridade pública e, portanto, servidor público à imprensa, que em qualquer democracia é o canal que propaga, que amplia, que amplifica as informações para que elas cheguem em maior volume, com mais detalhes, com mais questionamentos à opinião pública. Simplesmente este processo foi cerceado ontem com a maior soberba, como se fosse absolutamente natural que assim acontecesse. Não foi. Fica aí o registro negativo desse aspecto da primeira coletiva dada pelo interventor do Rio de Janeiro. Espero que essa soberba ceda espaço à necessidade, de fato, de comunicar-se e detalhar o que vão fazer, claro, sem colocar em risco aquilo que dependa de segredo, de montagem sigilosa para poder surpreender a bandidagem. Ninguém quer aqui que o general conte como e o que vai fazer se isto colocar em risco a eficácia dessa ação. Mas explicar planos gerais, detalhá-los, abordar o assunto numa discussão mais ampla, não é uma prerrogativa da autoridade pública, é um dever da autoridade pública, e o ilustre general agora está na obrigação de ser absolutamente transparente e acessível à imprensa para poder cumprir essa tarefa, até porque o general acabará descobrindo, a imprensa não está entre os problemas da segurança pública do Rio de Janeiro, pelo contrário, está entre as alianças da sociedade para que esse assunto seja de fato enfrentado. Não fosse a repercussão que a imprensa dá à questão da segurança no Rio de Janeiro e no Brasil, muito provavelmente as autoridades não estariam dando a menor bola para isso, tá certo? Como não dão para outros problemas gravíssimos que têm menos visibilidade no noticiário cotidiano. E como tem menos visibilidade no noticiário cotidiano, menos mobilizam a opinião pública, menos pressão exerce sobre eles, e eles vão tocando a vida como se nada tivesse de problema no dia a dia, né? O outro fato é a posse do próprio ministro Raul Jungmann, está hoje nas manchetes, e vocês têm acompanhado aqui em muitas ocasiões. Eu fiz críticas severas ao ministro Jungmann, inclusive nessa questão das ações com colaboração das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Tem sido até aqui operações de enxugar gelo, concentradas em apoiar a polícias locais em confrontos nas comunidades, invasões em comunidades, com um saldo absolutamente irrelevante de apreensões de armas, de captura de bandidos expressivos, mas mais do que isso, de quebrar a rotina do crime nessas comunidades. As Forças Armadas entram com 3 mil homens, 4 mil homens, forças policiais locais e tal, tiro para lá, tiro para cá, tanque, avião, submarino, o diabo a 4, e quando saem, 2 horas depois a bandidagem está lá, exercendo o mesmo domínio territorial que exercia até o minuto antes da intervenção ou da invasão policial e militar ocorrer na comunidade. Eu critiquei muito e continuo criticando o foco prioritário das ações de segurança nessas ocupações e intervenções nas comunidades. Importante chamar a atenção para o fato de que o general Braga ontem disse que as ocupações permanentes não serão uma característica da intervenção, o que é positivo. Tem que tirar o foco de cima das comunidades e colocar na prevenção, na inteligência, nas fronteiras, nos portos, nos aeroportos, né? Na prevenção. A prevenção é a palavra de ordem. Impedir que as armas cheguem aos bandidos na quantidade em que chegam. O ministro Jungmann ontem, na sua posse, eu que sempre critiquei muito duramente o ministro, inclusive por aquela declaração desastrosa de que a imprensa é masoquista quando cobre a criminalidade no Rio de Janeiro e no Brasil, quero aqui fazer um registro muito positivo. O primeiro ato
administrativo do ministro foi exonerar o desastrado Fernando Segovia do comando da Polícia Federal. O ministro agora tem sob suas asas, sob sua responsabilidade, a Polícia Federal, e sua primeira canetada foi mandar para escanteio essa figura esquisita do Fernando Segovia, que durante 110 dias no comando da Polícia Federal acumulou uma quantidade de bobagens, de atitudes equivocadas, de declarações desastrosas, que até para os seus pretensos aliados, ou aqueles a que pretendia prestar serviços, criou problema, a começar pelo próprio presidente Michel Temer. O Segovia colocou em dúvida a eficácia de investigações da Polícia Federal, ameaçou punição a investigadores, dizendo que processos contra o Temer tenderiam a ser arquivados, ou investigações, melhor dizendo, contra o Temer deveriam ser arquivadas. Eu gosto muito da atitude do Jungmann, basicamente porque ela recoloca no comando da Polícia Federal um profissional, um delegado que estava na corporação, no comando da corporação, como segundo homem na hierarquia durante todo o desenrolar da Lava Jato, desde seus primórdios. Ele era o segundo na equipe do Leandro Daiello. O agora diretor-geral Rogério Galoro, ele assume a Polícia Federal, e o dado que não está explicitado de forma muito ampla hoje no noticiário é de que isso recoloca no comando da Polícia Federal um gestor, um dirigente, uma chefia que, repito, esteve operando na linha de frente da Lava Jato desde os seus primórdios, o que mostra que, apesar da inevitável cortina de fumaça que a intervenção no Rio de Janeiro produz, até porque se impõe como fato do momento a todos os outros assuntos de nosso interesse, e eles são muitos, esta cortina não produzirá também a interrupção dos trabalhos importantes que a Polícia Federal vem fazendo na área da Lava Jato, na área das investigações contra a corrupção, e que durante os 110 dias de gestão do Segovia estiveram esses trabalhos ameaçados pela conduta e pelas declarações do diretor-geral agora exonerado. Ele, por exemplo, produziu aquela máxima sobre a mala de dinheiro do Rodrigo Rocha Loures, que é um escândalo, uma mala de dinheiro nas mãos de um deputado federal ligado a um presidente da República, figura íntima do Palácio do Planalto, do gabinete do presidente, dado como homem de confiança de um presidente da República, cujo nome foi citado numa conversa entre o presidente e um empresário na madrugada do Jaburu. No dia seguinte o cara aparece com uma mala de dinheiro, e o Segovia produziu a seguinte máxima a respeito disso, desse episódio: uma única mala talvez não desse materialidade criminosa de que a Polícia Federal necessitaria para resolver se havia ou não um crime. Então, Segovia, talvez 2 malas, 3 malas, 4 malas. Precisa saber do Segovia quantas malas de dinheiro vivo nas mãos de um deputado citado pelo presidente da República, o empresário, naquele tipo de conversa, configurariam um crime. Então, este tipo de agente público, este tipo de policial, este tipo de dirigente da PF, este tipo de executivo da Lava Jato, que chegou ao cargo com a marca de um apoio, onde estão as digitais de José Sarney, Padilha e tudo mais, está agora banido desse comando pelo primeiro ato administrativo do novo ministro da Segurança Pública, o Raul Jungmann, ao qual saúdo por este gesto, ainda que não tenha sido esta a sua intenção, de refortalecer ou de fortalecer ou de reafirmar o apoio da Polícia Federal às ações da Lava Jato. É muito importante, claro, é vital que a gente acompanhe a intervenção no Rio de Janeiro como fato que diz respeito às nossas vidas, à segurança de nossas famílias, mas é mais ou tão importante quanto que a gente não perca de perspectiva que há outras frentes muito relevantes que órgãos envolvidos nessa operação têm que desempenhar. Uma delas é a continuidade das investigações na área da Lava Jato, e que a substituição do Segovia pelo Galoro
garante, pelo menos, o restabelecimento de uma equipe que deu excelentes serviços ao país na gestão do Leandro Daello. Tomara que isso produza essa consequência, repito, ainda que não tenha sido a intenção do ministro Raul Jungmann. E para finalizar, minha gente, diante do cenário de candidaturas indefinidas para a presidência da República há 8 meses das eleições, afinal, quem serão os candidatos? Quem de fato se consolidará? Algumas candidaturas, repito, estão aí colocadas de forma já definitiva, a do Bolsonaro, a do Ciro Gomes, a da Marina Silva, etc. e tal, mas há uma indefinição gigantesca no campo do PMDB, é o Temer, não é o Temer, no campo do... é o Meirelles, não é o Meirelles, no campo do PSDB, é o Alckmin, vai emplacar, não vai, no campo do PT, é o Lula, é o governador aquele da Bahia, como é o filme, hein? Jacques Wagner, essa confusão toda, há 8 meses da eleição presidencial, nós sabemos qual é o cenário dos candidatos, e nesse contexto, eis que surge a notícia estampada hoje com destaque nos jornais, de que ninguém menos que o Kim Jong-un, aquele gorduchinho engraçado da Coreia, tem passaporte brasileiro desde os anos 90. É de São Paulo. Um passaporte emitido pela Polícia Federal, tal, em São Paulo, o que dá a ele a cidadania brasileira. Então, o Kim Jong-un, minha gente, essa é a grande notícia do dia, é brasileiro, tem passaporte brasileiro. E diante dessa indefinição para outubro, eu já coloco a candidatura de Kim Jong-un à presidência da República. Diante do cenário que está aí, qual é a porra do problema de você ter o Kim Jong-un disputando o Palácio do Planalto também, ô Barão? Eu não sei se ele vai resolver os problemas do Brasil como presidente, mas pelo menos ia ter uma bomba atômica aqui, a gente ficar enchendo o saco do Donald Trump todos os dias. Olha que maravilha a carinha do Kim Jong-un no café com João, lá a carinha do gorduchinho, é uma delícia. Em Praga esse passaporte, muito bonitinho. Né? Se o Kim Jong-un for presidente do Brasil, eu vou pedir uma patente para fazer bonequinhos dele. Olha que gracinha o Kim Jong-un. Viva Kim Jong-un. Hashtag Kim Jong-un 2018. Tá resolvido o problema do Brasil. Vamos nessa, minha gente.